Olá, amigos. Boa noite. Sejam bem-vindos. Noite de estudo, noite de reflexão. E nessa noite muito especial, noite de Natal. Nós aqui, do Centro Espírita Francisco de Assis, desejamos um Natal repleto de bênçãos e luzes. E se você está reunido com a sua família ou não, se você está se sentindo muito feliz, muito alegre, ou ao contrário, se você está se sentindo meio que desolado, com o coração acabrunhado, seja por qualquer circunstância, perceba na noite de hoje a presença de Jesus muito mais perto de você. Sinta sua amorosidade. Faça uma prece. Peça a Ele para te fortalecer muito mais no dia de hoje. Para te dar coragem, para te dar ânimo, para fazer com que você, acima de tudo, não desista de si mesmo. Porque Ele e o Pai jamais desistem de nós. Então tenha coragem, tenha ânimo. Entre em prece. Sinta a presença do Cristo vivo no seu coração. E eu tenho certeza que você vai se sentir muito melhor. Hoje eu não vou fazer nenhum recado. Não vou dar nenhum recado, melhor dizendo, né? O que eu vou fazer hoje é simplesmente uma leitura do livro Antologia Mediúnica de Natal, de Francisco Cândido Xavier, por diversos espíritos. E neste livro, especificamente, nós temos uma lição que é uma oração. Ela se chama Oração do Natal. E ela foi psicografada pelo Chico, mas quem descreveu essa mensagem foi a Meimei. Tá aqui meio perdidinho, achei. Então, antes de passar a palavra para nossa companheira Tânia Pinheiro, que vai falar sobre o Cristo operante, eu desde já desejo a você um Natal repleto de bênçãos e luzes. E ao invés de fazer uma leitura preparatória e uma prece, eu já vou fazer uma leitura que é ao mesmo tempo uma prece. Oração de Natal. Rei divino, na palha singela, por que te fizeste criança diante dos homens quando podias ofuscá-los com a grandeza do teu reino? Soberano da eternidade, por que estendestes braços pequerruchos e tenros aos pastores humildes, mendigando-lhes proteção quando o próprio firmamento te saudava com uma estrela sublime e moldurada de melodias celestes? Certamente vinha ao encontro de nosso coração para libertá-lo. Procuravas o asilo de nossa alma para convertê-la em harpa nas tuas mãos. Preferias esmolar segurança e carinho para que, em te amando de algum modo na manjedoura esquecida, aprendêssemos a amar-nos uns aos outros. Tornavas-te pequenino para que a sombra do orgulho se desfizesse em torno dos nossos passos e pedias compaixão, porque não nos buscava por adornos do teu carro de triunfo como vassalos de tua glória, mas sim por amigos espontâneos de tua causa e por tutelados de tua bênção. E modificaste assim o destino das nações.
Colocaste o trabalho digno onde a escravidão gerava miséria. Acendeste a claridade do perdão, onde a noite do ódio assegurava o império do crime. E ensinaste-nos a servir e a morrer, para que a vida se tornasse mais bela. É por isso que, ajoelhados em espírito, recordando-te o berço pobre, ofertamos-te o coração. Arranca-o, Senhor, da grade do nosso peito enferrujado de egoísmo e faze-o chorar de alegria. No deslumbramento de tua luz, conduze-nos ainda aos tesouros da humildade, para que o poder sem amor não nos enlouqueça a inteligência e deixa-nos entoar o cântico dos pastores, quando repetiam em pranto jubiloso a mensagem dos anjos. Glória, glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Meimei. A você, meu irmão, um Natal repleto de bênçãos. E junto do Mestre Jesus, sinta a alegria, a amorosidade, a brandura desse nosso querido Mestre e irmão, presente em seu coração, não apenas na noite de hoje, mas sempre. Beijo grande no coração e eu vou passar a palavra agora para Tânia, desejando a você um Feliz Natal. Tânia, a palavra é sua. Boa noite, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Hoje estamos aqui para fazer essa reflexão junto a vocês sobre um tema maravilhoso que é o Cristo operante, estudo que está no livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Agradecer a companheira Andréia pela oportunidade, agradecer a todos que estão nos acompanhando hoje, aproveitar o ensejo para desejar Feliz Natal a todos os irmãos, a todos os confrades que nos acompanham, que acompanham as nossas palestras. Pedir humildemente a vocês que curtam, que interajam, que compartilhem os nossos vídeos, que se inscrevam, que nos ajude a divulgar essa doutrina incrível e a divulgar também o nosso canal. Bem, vamos então iniciar o nosso estudo trazendo uma reflexão acerca da fala de Emmanuel no livro Pão Nosso, o Cristo operante. A fonte do estudo de Emmanuel está em Gálatas 2:8. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolato da circunstância, esse operou também em mim com a eficácia para com os gentios. Paulo, Gálatas, capítulo 2, versículo 8. Tecendo comentário sobre o texto do apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, o Emmanuel descreve, então, no item 35, o mentor de Chico Xavier, Emmanuel, nos traz essa reflexão sobre guardar os ensinamentos do mestre no sectarismo religioso. É a primeira advertência que ele traz no texto. O que seria esse sectarismo religioso na fala de Emmanuel? O dicionário descreve o sectarismo religioso como um estado de espírito ou atitude sectária, intransigência, intolerância. Todos querem ser mantenedores da verdade absoluta. E não foi essa a proposta da mensagem do Cristo, do Mestre Jesus. Bem pelo contrário, o Mestre, ele não veio para dividir,
para causar dissensões ou sectarismo, mas ele veio para trazer a união dentro da mensagem universal do amor. Jesus disse que a fé sem obras é uma fé morta, da mesma forma que o apostolado sem ação encerra os ensinamentos do Mestre Divino em vão entorpecimento, pois de nada vale determos os seus ensinamentos se não pusermos em prática. Entra aí a transformação do nosso ser a partir do ensinamento de Jesus. Na sequência do texto de Emmanuel, nós temos a situação de Simão Pedro, que é descrito lá no texto. Simão Pedro centralizou todos os trabalhos do Evangelho nascente, reajustando as aspirações do povo escolhido. Nós sabemos que Simão Pedro ele foi incansável trabalhador ao atendimento e acolhimento dos irmãos decaídos na mansão do caminho, onde prestava amparo físico e espiritual a todos os necessitados. E além de sofrer grandes perseguições, Pedro, ele era muito carinhoso, muito atencioso e ele trabalhou até onde foi possível o seu corpo físico permitir na obra de Jesus, acolhendo os necessitados. Ele teve uma grande experiência de aprendizado com o mestre, mas foi só depois que o mestre partiu, na prática da caridade, do bem, do desprendimento pessoal, é que ele conseguiu alcançar sua ascensão. Pedro e Jesus. Chegando a Jesus a parte de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, Jesus interrogou os discípulos, quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E aí Jesus, se voltando para Pedro, perguntou, e vós, Pedro, quem disseis que sou eu? E ele lhe respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo a Pedro, disse também, bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 16, versículo do 13 ao 20. Depois ele continua ainda na mesma passagem. Querendo saber o nível de aprendizado desenvolvido pelos seus discípulos em relação às suas orientações e o que cada um achava da pessoa de Jesus, ele perguntou, quem dizem os homens ser o filho do homem? O que essa pergunta suscita em cada um? O julgamento pessoal. Mas Pedro, ele teve a condição moral e espiritual de receber essa mensagem espiritual de quem verdadeiramente era Jesus. Isso lá no início do seu apostolado, né? No início da missão de Jesus, quanto Cristo, o Cristo prometido. Como filho do homem, há uma identificação do Mestre com a perfeição a que queremos aspirar como seres em evolução, que nasce, cresce e se evidenciam pela capacidade de transformação de si mesmo sob a tutela memorável de Deus. O que esse texto está falando? Que assim como Pedro se identificou com Jesus, o que demonstra a nossa própria identificação com o Mestre é o poder de transformação que a sua mensagem imprime em nós. Por que a opinião do povo divergia? A multidão ela emitia opiniões diversificadas sobre a pessoa que viveram no passado, tais como João Batista, que nesse período ele já havia morrido, Elias, que também já havia morrido, Jeremias ou outro profeta. Já os discípulos, seguidores e mais próximos de Jesus, eles deveriam estar aptos a refletir com maior clareza a efetiva posição espiritual do Mestre. Mas coube a Pedro, em sublime inspiração, responder, tu és o Cristo,
Filho do Deus vivo. Inspiração divina que o próprio Jesus esclareceu, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. E como Filho do homem, há essa sintonia entre Jesus e Pedro quanto a essa pergunta e essa resposta. Foi concedido, então, a Pedro condições para fazer essa identificação e para que houvesse essa sintonia. E Pedro, muito bem-aventurado, conseguiu perceber, conseguiu receber essa mensagem espiritual e expressar de forma sucinta, dando testemunho da sua posição diante de Jesus a todos que estavam ali, porque a sensibilidade dele felicitou pelo fato de ter reconhecido em plena existência física o governador espiritual do orbe. Foi uma conexão íntima e espiritual que houve entre eles, pois vemos em vários momentos a atenção do mestre para com o pescador de Cafarnaum. Pedro era bem levado, ele era bem teimoso, né? E nós, hoje, trazendo essa reflexão para os nossos dias, como é que Cristo tem operado em cada um de nós? A inspiração de Pedro nos leva a refletir quanto à necessidade de estarmos atentos às indagações que nos chegam e principalmente saber respondê-las de forma direta e objetiva. Como candidatos ao esforço de renovação com Cristo, seremos testados continuamente, convocados a dar o testemunho da nossa fidelidade aos princípios que acatamos como regra de vida, tal como ocorreu aos discípulos de Jesus. É necessário que aceitemos Jesus de forma transcendental, estudando os seus ensinos, aprendendo e compreendendo pelo seu evangelho como roteiro de vida. E aí eu insisto a vocês, meus irmãos, como Cristo tem operado em vocês. Está escrito lá em João, no capítulo 2, no versículo do 3 ao 6. Ora, sabemos que temos conhecido por isto, sabemos que o temos conhecido por isso. Se guardamos os seus mandamentos, aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. O que o texto está falando? O que João está falando para nós? Que se nós dissemos que amamos Jesus, que conhecemos Jesus, mas não seguimos os seus preceitos, nós estamos mentindo. Ou talvez não estejamos suficientemente evoluídos para assimilarmos de forma verdadeira os seus ensinamentos. Porque se nós amamos Jesus e fazemos tudo o contrário do que ele pregou, nós devemos refletir até que ponto esse amor é sincero e verdadeiro. Mas, se nós amamos Jesus e seguimos os seus ensinamentos, os nossos atos dirá se é assim ou não. Vamos fazer agora uma análise do encontro de Paulo com o nosso mestre Nazareno. O texto que eu vou trabalhar daqui para frente está na revista O Consolador, um texto maravilhoso. Eu não me lembro se eu peguei os dados do texto lá na revista, como data e tal, mas é o texto que está no livro, na revista O Consolador. Então lá está escrito dessa forma. É importante recordar que Paulo recebeu a dádiva da visão gloriosa do Mestre às portas de Damasco, e também a declaração de Jesus relativa ao sofrimento
que eu aguardava por amor a seu nome. Mudanças requer amadurecimento. Sair do casulo requer renúncia. Nós não vamos conseguir passar por essas mudanças tão significativas sem atravessar o deserto. E Jesus alertou a Paulo que, junto com as responsabilidades que Paulo estava angariando, haveria muita dor e muito sofrimento. Então, Paulo sofreu muito, mas ele sabia, acima de tudo, de que ele não estava desamparado, de que o Mestre estava sustentando ele nas suas dificuldades e nas suas aflições. Qual foi o efeito do encontro do doutor da lei com o nosso Mestre Jesus? Paulo disse ao meigo Rabi, de sua esfera de claridade imortal, chamou-o e assim Paulo, tateando na treva das experiências humanas, respondeu-lhe: Senhor, que queres que eu faça? Assim começa a grande transformação desse homem, que surgia renovado, renovando as suas atitudes e avançando com firmeza pela senda da redenção. Nunca foi dito para Paulo que seria fácil. Essa caminhada é longa e árdua. É um duelo interior onde o mal ainda prevalece. É o conflito entre o que desejamos ser e o que realmente somos. Muitas vezes encontraremos obstáculos, desafios, porém Jesus é claro quanto ao convite do aprimoramento interior. Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás. É apto para o reino de Deus. Isto está lá em São Lucas, no capítulo 9, no versículo 62. Não temos como retroceder. Uma vez que nós assumimos esse acordo com Jesus, de nos reformarmos, de sermos melhores, porque assim prega a sua mensagem. Nós não podemos olhar para trás, porque senão nós não estamos sendo sinceros. Não temos como retroceder. A gente pode até estagnar, mas se nós estagnarmos por muito tempo, seria como se nós estivéssemos voltando as costas para Jesus e dizendo: olha, agora eu não vou fazer o que você pede, não. Eu tenho outras coisas mais importantes. Ele deu exemplo desse tipo de comportamento em parábolas, lá que está descrito em São Mateus, que muitas vezes nós temos esse contato com Jesus, mas nós não estamos dispostos a fazer os sacrifícios necessários para a nossa transformação. O texto do Consolador continua: podemos assim ir transformando-nos progressivamente as nossas imperfeições, as nossas fraquezas, moldando os nossos sentimentos que necessitam ser trabalhados pelo despertar das virtudes santificantes. O tempo não importa. O que importa é o esforço que fizermos para alcançar a nossa renovação interior, modificando gradativamente os nossos sentimentos menos elevados e colocando em lugar atributos enobrecidos. Gente, é muita coisa. É muita coisa, mas antes de qualquer ação, nós devemos fazer uma autoanálise e buscar ver aquilo que é necessário ser mudado, ser trabalhado em nós, e principalmente ver o que tem maior urgência de mudança. Como que Paulo ficou após esse encontro? Após a sua rendição integral a Jesus, que foi imediata, Paulo recolheu-se em meditação no deserto por 3 anos, pois sabia que muito teria de lutar para não cair novamente nos mesmos equívocos, como ele mesmo clamou: miserável homem sou, que não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Esse
é um dilema que todos nós sofremos o tempo todo. Às vezes nós determinamos ter certos tipos de comportamento que nós sabemos ser correto para nós cristãos, mas quase sempre a gente cai nos mesmos erros, porque o mal em nós ainda é muito forte, ainda é muito eminente, e quase sempre, como descreve Paulo aqui, o mal vence. Nós sabemos o que nós devemos fazer, mas nem sempre nós conseguimos fazer o que nós gostaríamos. Isso está lá em Romanos, no capítulo 7, no versículo 24. Na sua convicção da realidade espiritual do Cristo, com a vontade firme de vencer, Paulo triunfou sobre si mesmo na batalha interior. Por que Paulo foi para o deserto? Paulo tinha consciência que o seu maior inimigo não eram os inimigos externos, era o inimigo interior. Por isso ele precisava do silêncio, da meditação, das reflexões acerca do seu encontro com Jesus, de tudo que implicava essa transformação, de tudo que implicava os compromissos que ele havia assumido com o Mestre. E ele foi se recolher para dentro de si mesmo, ele foi refletir, ele foi trabalhar as suas imperfeições, ele foi se autoconhecer para depois exteriorizar e pôr em prática essas mudanças que ele buscava de forma tão árdua. Muitas vezes é preciso passar pelo deserto para nos encontrarmos e deixar que o Cristo opere em nós. Nos recolhermos em momentos de dificuldade para refletirmos e pedir ajuda a Deus e aos bons espíritos. Quando nossa dor for tão forte, tão intensa, que experimentamos e nos percebemos impotente diante das adversidades, quando tivermos em condições de compreendermos que nada somos sem o amor e o socorro da espiritualidade maior, recorremos ao encontro do Mestre amado, pois ele nos acolherá e nos mostrará a direção. Por que a dor, às vezes, é imprescindível ao nosso crescimento e ao nosso aprimoramento moral? É porque a dor nos iguala. Quando nós sofremos, nós nos reconhecemos falíveis, pequeninos, e buscamos a Deus, buscamos algo que reconhecemos maior do que nós. É nesse momento que tende a se fazer maior conexão entre nós e o ser superior que habita em nós. Muitas vezes, na dor, nós conseguimos estar mais perto de Deus, mais perto da espiritualidade. Nós abrimos um leque de oportunidade, de conexão com a espiritualidade maior. Isso quando nós trabalhamos a nossa humildade. Se a gente se revolta, a gente se acha que nós não merecemos passar por aquilo, a dor tende a voltar de forma mais severa, porque se de uma forma não funciona, de outra tende a funcionar. Mas quando a gente se reconhece pequeno e potente diante das situações, a nossa tendência é nos conectarmos com Deus. Nesse momento, nós estamos passando pelo deserto. E nós devemos entender essa dor, esse sofrimento, como um aprendizado. É preciso nos aperfeiçoar, acima de tudo, no modelo de Jesus. Sentir, pensar, observar, ouvir, ser, agir, com acerto na realização da tarefa que o Mestre nos reservou. O autoconhecimento, então, se faz fundamental para trilharmos o caminho da transformação íntima. O conhecer-te a ti mesmo é o comportamento obrigatório para quem pretende se superar, para quem pretende evoluir. E diante do nosso autoconhecimento, qual deve ser a nossa atitude? A nossa tomada de consciência dos hábitos morais incoerentes com a lei de amor
nos leva a questionamento e a reflexões que, através da dedicação, esforço e disciplina, são primordiais para esse processo de reajuste que promovem nosso crescimento e nos ajudam a trilhar um novo caminho, uma nova realidade de acordo com o que Deus, nosso Pai, espera de cada um de nós. Entretanto, quanto mais demorarmos em promover essas modificações em nós, mais tempo ficaremos presos nas mesmas situações que tantas angústias e aflições nos trazem. É o que eu disse. Nós precisamos trabalhar a humildade no nosso íntimo para que sejamos capazes de reconhecer a nossa pequenez, a nossa limitação. Nós devemos buscar essa sintonia com Jesus, com seus ensinamentos, porque o que faz com que nós soframos é o fato de infringir as leis de Deus. Então, se nós tivermos condições de nos assumir necessitados do amor, do socorro, do amparo, da espiritualidade maior, que nós precisamos dessa comunhão com Jesus, com Deus, é o primeiro passo para a nossa transformação moral. Bem, vamos fazer então uma reflexão acerca da fala de Santo Agostinho lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, em que ele diz: um dos orientadores, Santo Agostinho, é um dos orientadores da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, esclarece-nos que o autoconhecimento é o maior e mais prático e eficaz que temos de melhorar e de resistir ao arrastamento do mal. O amigo espiritual recomenda-nos: fazei o que eu fazia quando eu vivi na terra. Ao fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltava algum dever, se ninguém tivera motivos para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Para a gente ter essa postura que Santo Agostinho tinha, nós precisamos de humildade. Será que alguém tem alguma coisa de reclamar de mim? Será que eu fiz todo o bem que eu deveria ter feito? Será que eu deixei de causar algum mal? Ou será que eu causei alguma inquietação ao meu irmão que eu poderia ter evitado? Esse tipo de questionamento trabalhava o seu autoconhecimento e ajudava com que ele realizasse as transformações necessárias. Então, meus irmãos, a humildade te faz perceber que você é falível, que você pode errar, como qualquer outro irmão pode errar, e que você pode transformar-se corrigindo, pouco a pouco, cada mazela que está no seu íntimo, que cada um de nós trazemos no nosso íntimo. Entenda onde e como você precisa se trabalhar para a sua reforma. Veja a necessidade de conhecer e entenda que o maior mal que devemos combater não é o que vem de fora, é o que vem de dentro. É o mal que deve ser combatido, que está no nosso íntimo, é o que está no nosso íntimo. No capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala sobre a pureza de coração. E no item 5 está escrito: aprendestes que foi dito aos antigos: não cometerei adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado a uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. São Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28. Aqui traz então a reflexão sobre a palavra adultério, não no sentido literal que conhecemos, mas numa acepção geral, que muitas vezes foi empregada por Jesus para designar um mal, o pecado e todo mau pensamento. A verdadeira pureza não está somente nos atos, mas também no pensamento, porquanto todo aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer
quando ele condena o pecado mesmo por pensamento, porque é um sinal de impureza. Ou seja, o mal que nós devemos combater é o mal que está em nós, é o mal que está guardado no nosso coração. E ele disse ainda que é no coração que surge toda sorte de ignomínia, de pecado, de adultério, no sentido de impureza. É no nosso coração. Então é aí que nós devemos trabalhar um mal, não o de fora, mas sim o de dentro. No texto do Consolador, continua a descrever a situação de Paulo e da mudança que Paulo executou depois do seu encontro com Jesus. Trata-se de um autoexame que nos auxilia a explorar o mundo íntimo com ampla liberdade e sinceridade em benefício da nossa própria melhora, não olvidando que a perfeição não é apostolado de um dia, e sim de milênios, e que cada mente traz consigo as marcas da própria ação de ontem e de hoje, determinando o seu caráter ou a sua libertação. O benfeitor espiritual Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, na casa do Dr. Rômulo Joviano, na Fazenda Modelo, em 8 de julho de 1941, nos traz algumas considerações a respeito de Paulo de Tarso. Muitos dizem que Paulo recebeu apelo direto, mas na verdade, apelo direto do Cristo, né? Mas na verdade, todos nós recebemos uma convocação pessoal ao serviço do Cristo. As formas podem variar, mas a essência ao apelo é sempre a mesma. O convite ao ministério chega às vezes de maneira sutil, inesperadamente. A maioria, porém, resiste ao chamado generoso. Eu não gostaria de cortar a minha sequência aqui, porque eu até coloquei esse fato que Chico traz, que é verdadeiro. Todos nós temos esse encontro com Jesus no caminho de Damasco, cada um a sua forma, mas todos nós temos esse chamado. O meu, eu me recordo claramente, foi há muito tempo mesmo. E eu melhorei bem sensivelmente de lá para cá. Mas enfim, eu fui trabalhar em uma ONG em que a gente cuidava de crianças doentes. E tinha crianças que tinham passado por situações muito difíceis, muito. Eu cuidava daquelas crianças com muito desvelo e tal. Eu era secretária dessa instituição e muitas vezes eu fazia papel de mãe. Levava as crianças para vacinar, ia em reuniões na escola, ia em consultas médicas nos hospitais. E tem situações que me doía no fundo da alma. E eu chegava em casa, fechava a porta do banheiro e chorava. Chorava amargamente porque eu sofria a dor daquelas crianças. Eu não vou entrar em detalhe porque não vem ao caso. Mas eu comecei a ficar deprimida. E eu dizia, eu não quero viver num mundo assim. É muita crueldade, eu não quero viver num mundo assim. O que eu posso fazer? Eu faço por aquelas crianças o que está no meu alcance. Eu dou carinho, eu cuido, eu dou amor, mas eu sofro muito. Eu não quero ter que passar por isso, eu não quero ter que viver num mundo assim. O que eu posso fazer para mudar isso, para mudar esse mundo? E nesse meu clamor, né, eu tive o meu primeiro contato com meu companheiro, meu guia espiritual, e ele respondeu de forma muito clara. Ele falou, você não está aqui para mudar o mundo, você não está aqui para mudar o outro, você está aqui para mudar a si mesmo. Só mudando a si você pode mudar o próximo, mas por enquanto, ame. Não tem atalho, não tem fórmula, apenas ame. Esse é um excelente ponto de partida. Passados algum tempo, nós tivemos uma comemoração de aniversário do centro que eu frequentava e o grupo de jovens fez um teatro sobre Bezerra de Menezes.
e todo mundo emocionado, foi uma coisa linda, até chegar a narrativa em que Bezerra de Menezes é convidado por Sheila, em nome de Maria, a habitar outras moradas da casa do pai. E eu fiquei triunfante. Nossa, que incrível que ele foi convidado. Mas quando ele humildemente se refere a Sheila e pergunta se é dado a ele a oportunidade de recusar, você faria isso? O Bezerra fala: eu não poderia ser feliz nem aqui, nem em qualquer outro lugar, sabendo que um irmão meu na terra sofre. Quando eu vi isso, eu abaixei a cabeça e chorei de vergonha. De vergonha. Por quê? A postura de Bezerra foi uma postura muito fraternal, muito pura, muito íntegra. Eu não poderia ser feliz, nem aqui, nem em qualquer lugar, sabendo que um irmão meu sofre na terra. Se me é permitido, eu gostaria de ficar e continuar trabalhando pelos meus irmãos, de socorrer todos os meus irmãos que sofrem. Esse foi o meu encontro com Jesus. Essa foi a minha estrada de Damasco. Eu me percebi um ser muito triste, muito egoísta, porque ao invés de querer fugir, o Dr. Bezerra quis ficar e fazer a diferença, ao contrário de mim. Eu abaixei a cabeça ali, naquele encontro, e comecei a chorar. Só que quando eu percebi, todos os irmãos, todos os convivas que estavam ali participando daquele evento, estavam chorando. Mais tarde, uma moça que estava lá, que era uma médium de Brasília, ela disse que quando nós nos reunimos e fizemos aquele teatro para homenagear Bezerra, que era o nome que leva o salão principal desse centro, Dr. Bezerra de Menezes, ele sentiu a nossa vibração e respondeu. Aquela vibração que fez com que todos chorassem foi a resposta magnética de Dr. Bezerra ao nosso evento ali. Coisa incrível. E a partir daquele momento, eu resolvi que eu podia ser melhor. E trouxe Dr. Bezerra comigo, como meu outro companheiro de jornada. Falei: Dr. Bezerra, você é o meu grande exemplo aqui e eu vou me apegar ao Senhor para o Senhor me ajudar a seguir. E eu tenho recorrido a ele alguma vez ou outra para seguir a minha jornada. Mas, enfim, esse foi o exemplo do meu caminho de Damasco, da minha estrada de Damasco. E se vocês pararem para refletir, cada um de vocês tiver o seu encontro com Cristo na estrada de Damasco também. O que foi necessário para Paulo nessa transformação? O que foi preciso? Primeiramente, Paulo negou-se a si mesmo. Depois, ele se arrependeu. Nós sabemos que Paulo perseguiu os judeus, que Paulo apedrejou Estevão e que ele estava indo perseguir, né, o irmão lá que estava em uma cidadezinha do outro lado da estrada. Ele estava indo lá para pegar esse irmão e prender. E Jesus apareceu para ele e falou: Saulo, por que me persegues? Né? Ele tomou a cruz e seguiu Cristo até o fim de suas tarefas materiais, entre perseguições, zombarias, desilusões, pedradas, açoites, encarceramento. O apóstolo dos gentios foi um homem intrépido e sincero, caminhando entre as sombras do mundo ao encontro do Mestre que se fizera ouvir nas encruzilhadas de sua vida. Entre ele e Jesus havia um abismo que o apóstolo soube transpor em decênios de luta redentora e constante. O convertido não poderia chegar a essa possibilidade em ação isolada no mundo. Sem Estevão, não teríamos Paulo. A vida de ambos estavam entrelaçadas com misteriosa beleza, confirmando a necessidade e a universalidade da lei de cooperação.
Recordemos que Jesus, cuja misericórdia e poder abrangiam tudo, procurou a companhia de 12 auxiliares a fim de empreender a renovação do mundo, e sem cooperação não poderiam existir amor, que é a força de Deus que equilibra o universo. Esse texto é demais, demais, demais. É muito lindo, é muito tocante. A história que envolve Paulo e a sua transformação é muito significativa e não tem como a gente passar por essas linhas de forma indiferente. Lá no livro Buscar e Acharás, temos o texto de Emmanuel. Quando puderes, como puderes e onde puderes, guardando a consciência tranquila, trabalha sempre servindo. Assim agindo, ainda que não percebas, desde agora estarás imperturbavelmente nos domínios da paz. Essa é a sugestão que Emmanuel deixa para a nossa transformação. E Paulo? Como é que ele ficou? O apóstolo Paulo de Tarso, grande missionário, dizia que buscava viver como o próprio mestre e por isso ele asseverava: já não sou mais eu que vive, mas é o Cristo que vive em mim. Já não sou mais eu quem fala e quem age, mas o Cristo é quem age em mim. Gálatas 2, versículo 20. Nós sabemos das viagens que Paulo empreendeu para abrir várias congregações e divulgar a Boa Nova. Paulo assumiu o papel de grande divulgador da doutrina de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. Ele tinha uma doença, ele dizia que tinha um espinho na carne que ele não costumava falar, ele era discreto, mas ele passava por muitas tribulações para assumir os compromissos que ele tinha se comprometido, e ele cumpriu muito bem com o seu papel, até que ele, no início a gente viu que às vezes ele fazia não o bem que ele queria, mas o mal que estava nele, e no final ele conseguiu vencer, porque ele falou: já não sou mais eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Já não sou mais eu que ajo, mas é o Cristo que age em mim. Que nós possamos ter condições de alcançar essa grande transformação que o Paulo também alcançou. Ele andou em combate, perseguindo cristãos, até um encontro pessoal com Cristo. Quando então passou a viver o bom combate consigo mesmo, não com o outro, consigo mesmo, até encontrar novamente com o Mestre no final da sua jornada terrena. Até o caminho de Damasco estiver em função das glórias mundanas, ávidos de autoridade transitória, mas desde o instante em que Ananias, propagador e enviado do Cristo, o recolheu enseguecido e transtornado, entrou em submissão dolorosa, incompreendido, abatido e doente, jamais deixou de servir a causa do bem que abraçara com Jesus. Era Ananias que ele estava indo prender. Era Ananias que ele estava perseguindo. E Ananias estava lá aguardando ele numa pousadazinha do outro lado da estrada de Damasco. E aí, quando Saulo de Tarso encontrou com Jesus, ele viu um clarão que o cegou. Havia outros soldados com ele, mas ninguém teve esse encontro. Esse encontro foi só entre Jesus e Saulo de Tarso. Ele ficou cego. E aí ele caiu do cavalo, todo mundo retornou e ele ficou ali, ele teve esse diálogo com Jesus. Senhor, o que queres de mim? Saulo, Saulo, por que me persegues? Senhor, o que queres de mim? Então ele ficou cego. A luz de Jesus o cegou. E aí Jesus falou: você vai até a pousada, lá você vai encontrar Ananias e ele sabe o que deve fazer. E aí Ananias começou o processo de transformação. Ananias, que Saulo de Tarso perseguia, foi quem começou, depois de Jesus, o processo de transformação dele. E ele, no final da sua jornada, mesmo doente,
muito debilitado, ele continuou. Ele entendeu desde o início do seu processo que ele precisava pegar sua cruz, colocar nas costas e seguir Jesus. Então não havia desculpa, não havia outras coisas que o separasse dessa missão, desse comprometimento que ele havia feito. O Cristo operante em Pedro e em Paulo. Esses dois exemplos que foram citados lá no texto do livro Pão Nosso por Emmanuel, nos deixa um grande exemplo, né, de mudança, de comprometimento. Paulo perseguia e chegou até a apedrejar Estevão por causa do sectarismo religioso. Pedro, ao atacar o soldado que prendia Jesus, mesmo após ter convivido com Jesus todo aquele tempo e ter experienciado tantas coisas ao lado do mestre, ele decepou a orelha do soldado que ia prender Jesus. Jesus, muito gentil, muito misericordioso, repreendeu Pedro, falou: Pedro, embainha tua espada, pois aquele que matar pela espada perecerá pela espada. E pegou um pedaço da orelha, passou a saliva e colou de volta. Mesmo depois. E quando Jesus disse que ele seria traído, Pedro falou: não, eu jamais te trairia, Senhor. E Jesus vira para ele e fala: Pedro, de veras eu te digo, hoje, antes que o galo cante, você terá me negado 3 vezes. E isso aconteceu. Um pouco antes, quando Jesus, se preparando para o cálice que ele iria tomar, subiu ao monte para orar, ele pediu que os apóstolos vigiassem com ele. Vigiasse como? Em prece. E aí quando ele desce, ele encontra todo mundo dormindo, inclusive Pedro. E ele fala: são só alguns momentos e a gente está para passar por eventos sérios e vocês não conseguem guardar comigo por 40 minutos e dormem? Como pode? Então quer dizer, mesmo depois de todo aquele tempo com Jesus, aos cuidados de Jesus, Pedro vacilava. E aí quando Jesus volta e encontra Pedro em particular, ele pergunta: Pedro, você me ama? E Pedro fala: nossa, como assim, Senhor? O Senhor sabe que eu te amo. E ele fala: apacenta as minhas ovelhinhas. E Pedro entra em conflito íntimo e pensa: será que eu estou habilitado a uma tarefa tão séria? E Jesus, percebendo esse conflito íntimo que Pedro sofria, Jesus fala: Pedro, amas-me? E Pedro fica triste, porque ele ama Jesus de todo o coração, não obstante as falhas que ele havia cometido, que não foi falta de amor, foi realmente limitações do seu espírito. Ele fala: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus fala de novo: apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez, como Pedro tinha negado Jesus 3 vezes, não é? Que ele disse: antes que o galo cante, você terá me negado 3 vezes. E Pedro sofreu, ele chorou muito quando ele percebeu o que ele tinha feito. E aí Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, tens afeição por mim? E aí Pedro chora. Ele lembrou da situação lá, que ele negou Jesus. E aí Jesus fala: apacenta as minhas ovelhinhas. Jesus estava falando para ele: eu te amo do jeito que você é, eu confio em você, eu sei que você é capaz de cumprir com essa missão, eu te dou essa missão, eu confio na sua capacidade, eu sei que você é capaz, e eu sei que você me ama e eu te amo de volta, e eu sei que você vai ser capaz de amar o meu rebanho, Pedro. Nos últimos momentos de Jesus na terra, Pedro o negou por 3 vezes. E quando o Mestre Divino recolheu a prece para a comunhão, ele também dormiu. Mas eles passaram por grande transformação. As transformações desses 2 irmãos foram tão significativas que permitiram que o amor do Mestre operasse em suas vidas.
O Cristo operante é o Cristo agindo através de nós, através das nossas boas ações. E quem melhor do que esses dois, Pedro e Paulo, para expressar esse poder de Jesus de transformação? Através de ambos, expressava-se o mesmo mestre com um amor, com um só objetivo: o aperfeiçoamento do homem para o reino de Deus, para o reino divino, para a terra regenerada. Essa transformação é necessária, é fruto do nosso amor por Deus, por Jesus, porque o amor de Deus foi provado quando ele veio aqui nos provar o seu amor e deixar os seus ensinamentos. E quando nós praticamos esses ensinamentos, nós estamos dizendo para eles, para Jesus, que nós os amamos de volta. E como Paulo, nós permitimos que ele haja através de nós. Ele disse: se você amar só quem te ama, o que isso você vai fazer melhor do que os escribas e os fariseus? Se você emprestar esperando receber de volta a mesma quantia, o que você vai fazer melhor do que os gentios? Seu amor seja maior do que isso, que você ame aqueles pequenos, que você dê sem nada esperar de troca. E quando você fizer isso a um desses pequenos, é a mim mesmo que você tem feito. Foi o que ele nos disse. Então, como Emmanuel nos disse lá atrás, que nós possamos começar a nossa transformação através da prática do bem. Como nós podemos perceber essas mudanças em nós? Que nós estamos realmente permitindo que Cristo opere através de nós. Lá no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, no texto O Homem de Bem, no item 3, está escrito: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza, e se interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa ou aquela lei, se não praticou o mal e se fez todo o bem que podia fazer. Se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se ele fez ao trem tudo o que desejaria que lhe fizesse. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria, e sabe que, sem a sua permissão, nada acontece, e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque o coloca os bens da terra, os bens espirituais acima dos bens da terra. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, no serviço que presta, no fazer ditoso aos outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é pensar nos outros antes de pensar em si mesmo, e para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. Ele descreve aqui uma série de postura que o homem de bem deve adotar para se identificar como um homem de bem. Não procura dar valor ao seu espírito nem os seus talentos a expensas de outrem. Aproveita ao revés todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja de proveitoso aos outros. Não se envaidece da sua riqueza nem das suas vantagens pessoais, porque sabe que tudo que lhe foi dado lhe pode ser tirado. Nada é nosso, né? Tudo emprestado, tudo vem de Deus e tudo a ele retorna. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que os seus semelhantes dão às leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não fica assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar se acha no caminho de todas, que a todas as outras conduz.
Gente, não é fácil não, hein? Não é fácil não, é um caminho árduo e difícil. No livro Pão Nosso, no texto que é a base do estudo dessa noite, Emmanuel prossegue dizendo: é tempo de reconhecer-se à luz dessas eternas verdades. Jesus permanece trabalhando e sua bondade infinita se revela em todos os setores em que o amor esteja erguido à conta de supremo ideal. E aproveitando a ocasião do Natal, mais os conselhos que nós recebemos até agora, seria interessante a gente começar a adotar, agora nessa ocasião, algumas posturas para iniciar ou dar sequência à nossa trajetória de reforma íntima. Para começar essa mudança, nós podemos começar ligando para os nossos familiares, principalmente aquele a qual nós não falamos já há muito tempo, para amigos e parceiros de trabalho, lhe desejando Feliz Natal, saúde, paz, amor. Vamos recolher de nossos armários os excedentes e doar aos necessitados. Nós devemos ter muita coisa que está sem uso para doar. Vamos, se possível, visitar um orfanato, brincar com as crianças, levar umas balinhas. Quem tiver condições, recolher uma para passar o Natal, dar um Natal feliz para uma criança ou duas ou mais. No asilo, visitar um velhinho ou parente ou conhecido, ou alguém que a gente não tem vínculo nenhum, só ir lá visitar, dar um carinho, um afago, passar umas horas que alguns deles são muito solitários, dizer às pessoas ao nosso redor que nós a amamos, vamos orar pelos nossos irmãos necessitados, vamos pedir perdão a alguém que a gente tenha magoado ou que tenha nos magoado, que estamos afastados. Pegar a cruz e seguir Jesus significa renunciar a nós mesmos. E gestos assim expressa essa renúncia, que é um papel determinante para a nossa reforma íntima. E finalizando, todos esses grandes exemplos que foram citados aqui, se faça mais claro em nossos corações, a fim de que cada discípulo possa entender quanto lhe compete trabalhar e sofrer em amor a Jesus, em nome do Cristo. Chico Xavier sempre lembrava que, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Não importa o que já foi, importa o que vai ser daqui para frente. Que nós possamos ter a alegria de falar, como disse Paulo, não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E lembrando aqui a conclusão da fala de Emmanuel no livro Pão Nosso, cada aprendiz que se esforce para criar no coração a atmosfera propícia às manifestações do Senhor e de seus emissários, trabalha, estuda, serve, ajuda sempre em busca das esferas superiores e sentirás o Cristo operante ao teu lado nas relações de cada dia. Que estudo, ó, pauleira! Muita coisa para a gente refletir, que nós possamos refletir mesmo. Gente, eu estou aqui tremendo da cabeça aos pés com essa fala, com a vibração, com a energia dessas palavras que eu trouxe aqui, que foi quando a gente fala, nós somos os primeiros a ouvir, porque, ó, bem pertinho. Então, que essas palavras possam tocar cada um de vocês da forma que me tocou e que vocês possam refletir no encontro de vocês com Jesus no caminho de Damasco e refletir o que foi feito desde então. E que nós possamos seguir o exemplo de Pedro e de Paulo e tentar, nem que seja só um pouquinho a cada dia, renunciar a nós mesmos em prol dessa transformação. E um bom ponto de partida é esquecer só um pouquinho de nós mesmos e pensar no próximo, seja com a lembrança boa
uma prece, um sorriso, uma visita, uma doação, alguma coisa que possa levar alegria ao próximo e que nós possamos nos renunciarmos sempre que preciso, porque nós estamos sendo habilitados a habitar um mundo de regeneração. Esse é o propósito. E de repente nós não tenhamos mais tanto tempo como nós tínhamos há 2000 anos atrás. Nós possamos refletir nisso com muito carinho. Então vou encerrar a palestra fazendo a prece só de agradecimento pelas oportunidades que nos são oferecidas, agradecimento por essa doutrina maravilhosa, agradecimento pelos ensinamentos e pelo amor do nosso Mestre por nós, agradecimento pela oportunidade da reencarnação, do aprendizado, pela família, pelos amigos que do plano espiritual torcem pelas nossas vitórias e choram com os nossos fracassos. Agradecer pelas famílias, agradecer pelos filhos, agradecer pelos professores, agradecer pela vida, agradecer pelo amor. Senhor querido, que todos tenhamos um Feliz Natal, mas que principalmente todos tenhamos o amor de Deus dentro de nós, que foi passado através dos ensinamentos do Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Irmãos, Feliz Natal, que Jesus possa habitar os nossos corações, não agora no 25 de dezembro, mas cada dia do ano. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.